Olá, papai. Olá, mamãe. Hoje eu vou falar de uma coisa que todo mundo sabe, mas que às vezes a gente, por deslize ou por achar que não vai acontecer comigo, a gente deixa de lado, que é ser ausente na hora de ensinar ou na hora de educar nossos filhos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Newton Orientas e seja bem-vindo e bem-vindo ao Papai e Mamãe Ensina. Olá, papai. Olá, mamãe. Como é bom ter filhos. Como é bom estar ao lado dos nossos filhos, não é mesmo? Eu acho muito bacana a gente estar presente na educação dos nossos filhos, a gente estar presente no dia a dia dos nossos filhos. Eu vivo isso hoje de querer estar muito próximo das minhas filhas pelo seguinte fato. Eu vivi na pele isso daí, tanto em experiências minhas, como experiência de pessoas que já estiveram longe dos filhos, como foi o caso dos meus pais que tiveram também que vir para o Japão quando eu era novo, quando tem pais assim que um dos pais ficaram no Brasil e o outro teve que vir para o Japão trabalhar naquela época assim, então se ficava tinha muita indecisão em relação porque não tinha como hoje assim, nós que vivemos aqui ter essa oportunidade de estar comprando uma casa, de viver aqui, ter mais apoio, ter mais suporte, tanto de língua como o governo também em leis, abrangendo para nós estrangeiros. Antigamente não era tão aberto, então a decisão era complicada. Eu entendo os meus pais, eu entendo pessoas que estiveram nessa situação, né? Então eu vi nessas horas assim que a distância atrapalha muito na hora de você ter essa proximidade com seus filhos, porque na hora que elas retornaram, principalmente os pais que deixaram, o casal que se separou, deixou o filho ou a filha com um dos pais no Brasil, quando o cônjuge retornou, a relação assim foi complicada inicialmente e teve que ter muito trabalho e isso pela distância, pelo afastamento e não está no dia a dia, né? Então nessa vivência que eu falo, né? E eu vivi isso, mas não em relação à distância entre países, mas eu vivi por causa de também descuido meu, né, em relação a finanças, né? Porque quando eu tive a minha primeira, a gente estava mais ou menos organizado, tudinho. A segunda já veio, a gente não se preparou e ela veio assim meio de surpresa, mas a gente abençoou, né, a vinda dela. E assim, quando ela tava para vir ao mundo, a minha esposa teve que parar de trabalhar. Então, nessa época a gente passou por diversas dificuldades, eu tive que trabalhar, fazer mais horas extras, tive que trabalhar em outra fábrica. Então, saía de um emprego e ia para outro. Não que isso seja ruim, assim, que seja, eu reclame, isso daí me deu suporte muito para mim não ficar mal financeiramente, né? Mas o que me trouxe assim é afetividade em relação à minha primeira filha. Ela já estava com um ano, já ia para um ano e pouco, uma coisa assim. Eu sei que eu fiquei quase um ano afastado dela, de segunda a sexta, eu quase não via ela. Eu chegava cerca de 11h30, meia-noite em casa, às vezes 1 hora. Então, quando eu pegava ela acordada, ela já estava meio sonolenta. Então era complicado, eu vivi essa situação também. E eu vi o afastamento dela, porque toda vez que eu queria fazer um carinho a mais, por exemplo, na hora de dormir, ela só queria mãe. Ou na hora que ela estava com birra, alguma coisa assim, ela só queria mãe, nada do pai. E eu fui sentindo isso na pele, né? E a gente, como pai de primeira viagem, a gente quer estar nessa situação juntos, assim, né? Então eu comecei a colocar na minha vida, assim, que eu tinha que estar mais presente. Então, como eu senti isso na pele, eu lembrei de casos, igual eu falei agora, né? Que pais que eram separados, assim, por distância física, não por relacionamento, mas que quando retornou foi complicado. Então, eu coloquei isso que eu tinha que fazer, né? Que eu tinha que estar mais próximo da minha filha e também, quando a outra nascesse, também ficar próximo. E era essa a relação que eu tenho que colocar. Bom,
se você está me assistindo, de certo modo você está sentindo essa falta do seu filho, essa falta da sua filha, a sua interação com o seu filho e com sua filha. O que eu recomendo é que você, de modo mais rápido possível, você chegue, arranje um jeito de ter mais tempo para educar, para passar mais o dia a dia com ele ou com ela, para que também não influencie assim na hora de você educar, porque na hora que você vai dar uma bronca, ele não vai se sentir mais, ele não vai sentir que você tem aquela autoridade para mandar. Apesar de você ser um pai firme, mas ele vai deixar pra lá, assim, ele vai escutar aqui, sair por aqui, ele vai falar tá, 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 e vai fazer totalmente contrário, porque ele não teve aquele contato com você, então aquela autoridade não foi criada na cabeça dele ou dela, né? Então coloque isso para sua vida. Quanto mais cedo você se aproximar do seu filho, da sua filha, pelo menos até a fase da adolescência, que daí para frente ele ou ela já vai começar a entender melhor o seu afastamento, que você vai ter que trabalhar mais, tanto para a faculdade, tanto para alguma outra despesa que tenha em relação a você, aos filhos, né? Aos filhos, né? Ele vai entender melhor. Agora, nessa fase igual tá as minhas filhas estão de 6 e 4 anos, elas não entendem o que é trabalho. Por que que o papai tem que trabalhar? Por que que a mamãe tem que trabalhar? Eles acham que é como se eles estivessem indo para a escola. Até hoje, assim, quando eu vou trabalhar, eu trabalho de 2 turnos, né? Uma semana de dia e uma semana à noite. Então, quando eu tô de noite, ela vê que eu tô saindo, eu não sei se ela acha que eu vou passear, se eu vou ou para onde que eu vou, mas eu vou sem ela. E ela fica triste, às vezes chora, porque ela quer estar junto, né? E aí eu falo pra ela que eu vou trabalhar, que tem que ganhar dinheiro, mas é direto acontece essas coisas porque ela vê o afastamento, né? Então, por isso que eu falo, mais rápido você se ajeita, você tente manter esse contato, porque quando eu chego da noite assim, chego do meu serviço, tô trabalhando à noite, chego de manhã, a primeira coisa que eu chego, dou um abraço nela, sempre falo pra ela, papai trabalhou assim, 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 explico, converso, sempre tento manter o contato, mais contato possível, sempre tento escutá-la, ela, as duas, né, que elas têm pra conversar e sim tentando manter o contato para não afastar. E eu senti que esse contato que a gente tem de só de escutá-la, ela vai vindo mais por seu lado, ela vai se interagindo mais com você, beleza? Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu sei que a maioria dos pais já sabiam, mas é bom sempre estar lembrando para que você, se estava desatento, se ligue, fique mais próximo do seu filho, da sua filha, mantenha as conversas em dia, veja o que ele gosta ainda, veja o que ela gosta, veja o que ela está descobrindo, veja, conheça, se está na fase da adolescência, os namorados, namoradas. Sempre mantenha contato. É isso que eu tinha para falar hoje, porque eu vivi isso e eu não gostaria que um de vocês que estão me assistindo passasse por isso, ou se estão passando, torço para que é, fique junto, porque é legal essa relação de pai e filho, e eu sinto isso muito hoje mais, hoje já está mais tranquilo assim, né? Então eu sinto melhor assim, né, em relação à criação das minhas filhas. E a autoridade também fica melhor também. Minhas filhas, se você perguntar para elas, outro vídeo que eu postei, a minha filha até falou que eu sou bravo, né, assim, com elas, assim. Mas é porque eu criei essa autoridade porque eu tô próximo delas. Então elas têm, assim, como pai, não só como pai que brinca, o pai conversa, mas também um pai que manda, assim, que é justo, né? Então eu tento sempre manter essa linha, né, de justiça, de autoridade, para que elas também possam me seguir, né, e na criação dos filhos delas. Bom, e era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Não se ausente muito da vida dos seus filhos. Mantenha sempre contato, converse, que a sua autoridade, se você quer ser amigo dele, vai se tornar um pouco mais fácil. Bom, era isso. Espero que tenham gostado. Se vocês não gostaram, deixa aqui as críticas porque vocês não gostaram. Se acharam que eu falei alguma coisa errada também, fique à vontade, porque esse é um tema muito complicado, mas é o que eu vivi e é o que eu acho que os pais têm que fazer, beleza? Fica aqui essa dica.
Até o próximo vídeo e tchau!